Voltou a gravação. Quem for já terminando, pode pôr lá no chat. Eu sei que o Cecel e o Leandro já concluíram, né? Os demais que já forem finalizando, pode pôr lá no chat que já terminou as outras questões. Ô, Tabita, Oi? as minhas respostas já chegaram? Eu não estou acessando como fala, o formulário. Mas se você acabou enviando, não tem problema que ele manda uma cópia por e-mail. Não, é porque sumiram as minhas respostas. Eu acho que eles enviaram. Sumir as respostas? Sumiram, acho que é porque eu tempo com ele aberto, tem que finalizar. Eu vou fazer novamente. É que acho que quando a gente finaliza, dá um send, aí ela fecha e vai para o e-mail, né? Aí o meu fechou também, aí no e-mail eu abri. Se você finalizou, aí ele vai por e-mail. Por isso que eu coloquei automático, porque eu imaginei que poderia acontecer isso. Eu não finalizei, eu vou fazer novamente. Não, mas olha lá o e-mail, que senão você vai ter que fazer tudo de novo. A Gi, então, terminou. A Natália concluiu. Bruna. Tem essa pessoa que eu não sei quem é. Teve alguém que entrou e não saiu. Então, Tabita, essa pessoa, ela tá com conexão perdida, só que ela ainda tá na nossa lista. Às vezes, o que acontece? A pessoa entrou, mas caiu, e se você não desligar lá o telefoninho, fica ainda meio que aberto. Pode ter acontecido isso. Pode ser eu Pode ser um Guilherme que caí e voltei. Pode ser. Conseguiu, Gi? Encontrou lá no e-mail? Exato, mas eu estou fazendo de novo. Você já vai? Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Então vou dar um tempinho para a Gi, coitada, fazer. Bruna, finalizou, Bruna? Aí. Gi, depois então você confirma quando você terminar.
Terminei, Tabita. Beleza. Então, vamos para a segunda questão, que pode ser já emendada com a terceira. Quais são os desafios para realizar a educação ambiental em Jaú, que vocês acham, e como podemos solucioná-los? O Cecel e o Leandro já apresentaram. A Gislaine, eu não lembro. Você chegou a comentar já os dois também, Gislaine? Posso falar, então já dou... Pode começar. Então, vamos lá. Quais os desafios, né? Primeiro, eu acho que é a perseverança. Não pode desanimar frente aos problemas, às dificuldades, e, de repente, se vê que o apoio não foi tão grande, né? O alcance, porque a gente sempre tem um objetivo. O objetivo é alcançar 10 pessoas, mas alcançamos 5, nem por isso vamos desanimar. Vamos continuar. E depois, espera aí que eu preciso ver aqui, a minha já chegou aí, eu acho, mas eu preciso ver. Só um pouquinho, eu estou meio atrapalhada aqui. E agora eu não lembro. Espera aí, conhecimento, respeito. Não lembro, mas já vou pular para a terceira, tá? A terceira, que depois vocês vão ler, né? E a terceira é de que forma que pode conseguir isso? O apoio da população, apoio do recursos públicos. Não, primeiro também é a falta, né, de recursos humanos, estou falando da segunda, eu lembrei, a falta de recursos humanos e recursos financeiros, isso pode também empacar um pouco a situação, né, e fazer com que, de repente, o que se pretendia conseguir não vá conseguir fazer ao todo, mas é um empecilho que pode atrapalhar muito. E aí, na terceira, então, seria o apoio de políticas públicas, apoio dos setores públicos, privados e da população em geral. Então, a divulgação ampla de tudo que é feito acaba ajudando para que tenha esse apoio, né? Então, precisa-se de todos os segmentos para dar continuidade e não desistir no meio do caminho. Finalizei. Obrigada. Chegou no seu e-mail, então. Agora pode enviar sem medo. Quem quer ser o próximo? Pode ser eu, tá? Pode ir, Gui. Tá, eu vou ligar a câmera, mas se achar que vai ficar ruim a transmissão, aí você me avisa. Tá. Então, vamos lá. Bom, a segunda, então, quais seriam os desafios, né, para concretizar as minhas palavras? Eu coloquei, primeiramente, que é despertar o interesse de todos, né, ou de maior número possível de pessoas. Eu sinto falta aqui nessa reunião, dentre tantas coisas, apesar de a gente estar bem representado por professores aqui, né, mas falta representantes de universidades, né, a gente tem a FATEC, agora tem a Anhanguera, o Unoeste e algumas outras também, que eu não me recordo o nome agora, mas essas EADs, né, então falta um pouco desses representantes, falta lideranças de bairros, né, presente aqui nessa reunião, sindicato do comércio, da indústria, enfim. Então, seria, então, despertar o interesse dessas pessoas, né, nessas questões de educação ambiental. Um outro desafio é que essas ações permaneçam nas futuras gestões públicas, né? A gente sabe que um processo de educação ambiental não se constrói num ano, 2 ou 4, né? A gente tem um processo participativo e contínuo, né? Por isso que eu coloquei lá na primeira questão, contínuo, porque ele precisa continuar nas próximas gestões, né? E também achar a melhor metodologia de ensino e de participação para cada caso, né? Então,
cada bairro a gente tem que envolver de um jeito, cada pessoa envolver de um jeito, e a gente tem que achar a melhor metodologia para cada um, né? E já emendando a terceira questão, né, como que a gente superaria isso, né? Então, eu acredito que se tiver um público realmente envolvido, né, nessa participação, nesse processo, fica mais fácil, né? E essa metodologia a gente deve construir com a participação de todos, né? Junto através de oficinas, enfim. E também ter um poder público engajado, né, na questão da educação ambiental, né? A gente sabe que eu já trabalhei na prefeitura e sei que o orçamento da Secretaria do Meio Ambiente sempre é o menor, né? Então, tem que ter um governo engajado na questão da educação ambiental também. É isso. Beleza, Gui, muito obrigada. Espero que eu tenha escrito tudo rápido. Mas qualquer coisa depois eu complemento com o formulário de vocês quando estiver vendo semana que vem. Quem quer ser o próximo? Posso falar, tá, Amita? Pode, Bruna. Vamos lá. De acordo com as palavras-chave, né? Eu tinha dito simples, né? Mas eu acho que o acessível se enquadra nessa questão de uma educação ambiental simples. Seguindo as palavras-chave, né, um dos desafios, né, para uma educação ambiental simples é a questão de conhecer a fundo a realidade da população, né, de acordo com classe social e tudo mais. A questão de ser participativa, um desafio encontrar uma maneira de mostrar para a população que uma educação ambiental participativa ela realmente funciona. E na questão de ser contínua, né, já enquadrando a participativa, um dos desafios, né, como eu disse, é mostrar que a participação do coletivo ele realmente funciona e assim ocasionando então a perseverança, né, buscando a perseverança da população em geral. Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder as duas. Você falou os desafios e aí já foi complementando junto com os... Isso. Que nem na parte de ser acessível, né? De como solucionar uma educação ambiental acessível. Eu acho que né? Não sei se está correto desta forma, mas realizar um diagnóstico sobre as problemáticas ambientais de acordo com a realidade de cada classe social. Eu acho que isso é uma coisa que facilitaria bastante, assim. E mostrar, né, os resultados de uma educação ambiental, mostrar de forma clara, né, que nem vocês estão fazendo aí na secretaria, né, colocando números mesmo, né, para a população ver de uma forma simples que os resultados e isso levando conhecimento para essas pessoas que a participação de todos realmente funciona, gera resultados. Uhum. Acho que é isso. Isso. Obrigada, Bruna. Quem que é o próximo ou a próxima? Diego? Oi, pode ser. Gente, eu esqueci de pedir desculpas, eu tô sem câmera hoje aqui no meu computador. Né, eu deixei ela... Na verdade, ele emprestou para mim. Ele está do meu lado. E o que eu coloquei, né? Eu fiz uma relação direta, mas algumas das palavras que eu coloquei, às vezes, né, com a primeira questão, elas são mais gerais. Então, eu coloquei envolvimento, né, que eu acho que já apareceu na conversa da gente, mas essa questão, as pessoas não participam, mas, né, a gente tem alguma dificuldade, talvez, de trazer mais pessoas, seja o pessoal da área ou, né, o público que não é da área, mas que poderia participar. Então, isso é uma dificuldade, é um desafio. Espaços, né? Claro, agora hoje a gente trabalha muito com a questão online, mas na questão presencial, para ter uma educação ambiental ampla, né, popular e democrática no sentido de todos participarem,
A gente precisa de espaços em todos os lugares possíveis, nos bairros, nas associações de bairros, nas escolas e fora delas, igreja que seja, sindicatos, tudo mais. Então, a educação ambiental vai estar brotando em tudo quanto é lugar. E não tem esses espaços, né? Eu digo nem espaço físico, na forma, né, o lugar às vezes não tem, mas nem a formação, espaço como espaço de formação, espaço de educação ambiental sendo desenvolvido. Também coloquei a falta de apoio institucional, seria no sentido de, né, como eu disse, agora a gente está passando talvez uma questão de mudança, mas no histórico, de não ter esse apoio para ir lá e acontecer a educação ambiental em vários lugares, né? Eu já participei de algumas situações legais, né? Algumas coisas que ocorrem, mas eu acho que a gente poderia ampliar, né? A gente tem a possibilidade, espera-se, né, que seja ampliado para ser mesmo, para atingir aqueles objetivos de todos terem essa oportunidade. E indo à questão de como superar esses desafios, eu acho que é muito difícil, né? Também apontar é fácil para mim, mas eu sei que ele é muito difícil. Eu acho que precisa de políticas públicas, né? Essa questão de políticas públicas dá um norte para quem quer que esteja na gestão ter essa visão, né? Tem esse compromisso. A diversificação de atividades, eu digo para atingir os diferentes públicos, os diferentes objetivos, né? Então, se eu quero que tenha um monte de espaços de educação ambiental, eles podem ser diversos, com temáticas diversas, né? Com públicos diferentes e objetivos diferentes. Também acho que a gente pode pensar em instrumentalização, tá? Isso seria desde apoio a material, a formação, oferecimento de espaços, aí nesse caso espaço físico, né? Trabalhar com a questão de multiplicadores, então, porque a gente tem bastante gente às vezes que sabe que está empolgado, mas falta aquele empurrãozinho, né? Uma motivação extra. Então, talvez seja uma das formas de superar os desafios. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Diego. Tem alguém que quer complementar? Pode ser? Pode. Quero falar, não tenho nada para complementar, que acho que está tudo interligado, né? Uhum. Então, a questão dos desafios, né? Eu acho que está no meio do que todo mundo aí está falando, né? A dificuldade que acho que a gente tem de disseminar as informações, né? E de como cada um absorve isso, como chegar, como sensibilizar, seja pela faixa etária, seja pelo poder aquisitivo, seja pelos bairros, né? Daí talvez a gente tenha que buscar a forma de como atingir esse público, né? Então seria a dificuldade de disseminação, né? A sensibilização, as parcerias, seja com o poder público, seja com escolas, seja com o poder privado, né? Enfim, quanto mais melhor. E eu já falei, mas a metodologia, né? De como chegar, de como conseguir que cada um compreenda e tenha isso como valor, como princípio, né? Como cuidar do meio que você está, né? Cuidar do seu espaço. E esses desafios, né? Como superar os desafios, eu acho que através de projetos, eu falei, como eu disse, meu foco são as escolas, eu acredito que se a gente conseguir começar pelos pequenos, né? Eles vão levando isso para casa. Eu falo porque eu tenho uma sobrinha de 6 anos, que nem foi eu que ensinei, deveria, né, mas não foi. E ela escova o dente com o copinho d'água dela, ela toma banho, desliga o chuveiro, e eu fiquei com vergonha, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso também, né? Então eu acho que se a gente trazer isso como um valor, como prática, o nosso próprio exemplo já vai estar disseminando isso, você agir daquela forma, né? Então os projetos nas escolas, as parcerias, que nem o Gui falou muito aí de faculdade, né, pô, o canal da informação, eu acho que é daí, né? E eu acho muito legal também o que vocês fazem aí na secretaria, de estar informando o que está sendo feito, como está sendo feito, de deixar os jardins, as praças melhores, a pessoa olha e fala, putz, nossa, olha como que ficou melhor, né? Então eles acabam gostando, acabam respeitando, embora muitas pessoas roubem as mudas aí, mas outras se indignam por isso, falou, opa, peraí, então, né,
só de você melhorar o espaço que você está, e eles se sentindo que eles possam fazer isso também, que eles fazem parte do meio, eu acho que ele começa a valorizar e ver de outra forma, né? Então, eu acredito que são vários tipos de metodologias, vários públicos, né? Eu não sei como organizar tudo isso aí, né? Mas são muitos os desafios, isso sim. Então, trabalhando nesse sentido aí, né? Contextualizando as necessidades de cada local e as dificuldades seriam... As dificuldades, não, como os desafios, como superar os desafios seriam através das escolas, parcerias, o próprio exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, as metodologias, né, usadas com essa classificação aí. Seria isso. Obrigada, Yara. O Leandro teve que se retirar, mas a gente também já está quase chegando no final mesmo. Então, o Leandro pode ir tranquilo. Natália, você chegou a falar naquele momento os desafios e as soluções? Eu tinha falado a primeira de uma forma mais genérica, né? Não, estou perguntando que eu estou tentando lembrar agora quem que foi, mas se você puder já... É que o que falaram já, mas eu vou complementar. Eu acho que como desafio é justamente essa questão dos recursos de tempo, recurso de profissionais especializados para conduzir essas atividades práticas, porque a participação é linda, mas tem todo um trabalho envolvido, né, nessa questão da sensibilização, do acompanhamento, estar aberto à escuta ativa, e a questão financeira, quando falou do orçamento, é exatamente isso. Normalmente a secretaria tem um orçamento bem enxuto, e para ter uma comunicação efetiva e contínua a longo prazo, não sei como que vocês estão pensando, porque pensando em canais de comunicação, eu não sei como que está a questão do acesso à internet nas escolas públicas, privadas, de uma forma geral em Jaú, né? Mas talvez pensando em canais como rádio, eu estava pensando em esses desafios também pertencentes à frente de comunicação. Qual que seria a melhor comunicação a ser feita nesse sentido? Então eu vejo que seria um desafio também. Uhum. Essa parte, tanto que se não me engano, é a quinta e última reunião pública, a gente vai discutir justamente sobre isso, sobre educomunicação, né? A ideia é convidar o pessoal, né, que é da área da comunicação, o pessoal da secretaria, jornalistas, o pessoal das mídias, né, para a gente justamente discutir nessa reunião essas problemáticas mesmo. É interessante, falou, né? Porque, por exemplo, hoje, vamos supor, não que tenha pouca gente, mas se focar também, vamos fazer uma parceria com a rádio. Para a rádio, ela acaba atingindo mais uma classe de pessoas que têm não uma certa idade, mas são pessoas não são adolescentes necessariamente estão ouvindo rádio, mas são pessoas, não sei se ficou claro, mas teria que pensar na questão da comunicação além das redes sociais, né? Talvez fazendo plano. É que eu não gosto de papel, né? Mas eu ia falar de folheto nas escolas, fazendo parceria com os professores, disseminar bem isso. Mas bacana que vocês já estão conversando com a frente de comunicação e fazer a comunicação efetiva. Não, justamente por vocês terem abordado essa parte democrática, a comunicação, a educomunicação é fundamental, né? Para a gente poder não só divulgar, né, mas até o que a gente está realizando hoje é uma educomunicação, né? É um espaço virtual, né, no caso, mas é um espaço de diálogo, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer mais isso para a população. Que é como você falou, às vezes a pessoa não está nas mídias sociais, está na rádio, mas a gente consegue se comunicar com ele, conseguimos ir até lá, né? Para desenvolver a educação ambiental de acordo com a realidade deles, como a Bruna levantou, né? Que eu acho importantíssimo isso de a gente conhecer antes de falar de metodologia, tem que conhecer a realidade. Eu falo público, né? Estou tentando tirar essa palavra do vocabulário, né? Mas o público
Qual é a realidade deles para a gente pensar qual é a educação ambiental que precisa ser desenvolvida com eles, né? Então, a educação é fundamental nessa etapa. Bom, legal. Tem mais alguém? Foi todo mundo? Yara, Guilherme, Bruna, Diego. Não, o César já tinha comentado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem, então, o que vocês discutiram hoje, essas últimas duas questões. Então, a primeira era os desafios. Então, vocês comentaram que o maior problema é essa não adesão das pessoas, né? A falta de envolvimento. Isso é complicado porque muitas vezes a gente está pensando nessa problemática ambiental e às vezes a gente acha que a pessoa é falta de educação, pessoa sem cultura, mas às vezes a pessoa está passando por um problema tão pessoal que realmente ela não está atenta ao que está ocorrendo em volta dela. Ou a questão da educação no sentido de que ela realmente ela vive num ambiente tão negativo, vamos dizer assim, às vezes está uma família violenta, agora com a pandemia tem pessoas que estão passando fome, estão com vários problemas, então é difícil trazer elas para as questões do meio ambiente, porque elas acabam não percebendo que é por causa do meio ambiente, né, que acaba ocorrendo todos esses problemas, né? Então é importante a gente resgatar elas, sim, trazer elas para esse envolvimento. Vocês comentaram falta de informações, eu acho que a gente tem que ser bem claro e cristalino com as questões relacionadas ao meio ambiente, a população tem que pegar essas informações, tem que elas conseguirem compreender essas informações, né? Talvez para conseguirem se envolverem, né? São sempre os mesmos problemas, faltas de recursos humanos, como vocês falaram, falta de recursos financeiros e falta de tempo também. Uma das maiores preocupações nossa na questão pública é justamente isso de gestão. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui, essa equipe, mas daqui a 4 anos pode mudar a equipe, então tudo que a gente construiu vai se desfazer. Todas as atividades, eu fiz estágio na CEMEIA há 10 anos atrás, então todas as atividades que eu desenvolvia de educação ambiental hoje já não são mais realizadas. Então, realmente falta essa parte de continuidade, né? Tem, claro, interesses políticos no meio, né? Tem bastante instituições que não têm esse apoio, porque só a prefeitura não vai conseguir realizar a educação ambiental. O interesse é de todos, então todo mundo tem que fazer essa parte coletiva. Estrutural e pedagógica, né? Como vocês comentaram, de metodologias, né? Para que atinja todos os ensinos. O ensino formal é um pouco mais estruturado, né? A educação, né? Só que a gente tem que pensar também no ensino não formal e informal. Temos que ter mais espaços de diálogos, esses espaços em que a comunidade pode se manifestar, que a comunidade possa discutir a problemática socioambiental, como comentei, a continuidade da gestão pública, a disseminação e a comunicação contínua. Então, realmente, a gente tem que ter esse diálogo sempre, em constância. Oi, pode falar. A Natália comentou aqui, ó, às vezes é questão de prioridade. Hoje, muitas pessoas estão querendo sobreviver. Nem consegue olhar para o lado e perceber a realidade ambiental. Como o Cecil comentou, sobre a percepção e valorização do Rio Jaú. Gestão do conhecimento é importante. Sim, isso mesmo, Natália. Então, a situação que a gente está passando atualmente, né, que parece que não termina nunca, é muito complicado mesmo de trazer para as pessoas, porque são tantos problemas que está passando, outras coisas que está passando na cabeça dela, que realmente meio ambiente fica em quinto plano, né, de vida. E como podemos superar esses desafios? Vocês deram as sugestões, né? Fazer uma divulgação mais intensa, ter mais essas reuniões, né? Promover esses coletivos, né? Eventos são interessantes também para a gente poder ter essa troca de diálogos, né? Mais políticas públicas inclusivas para ter mais perseverança, né?
para a gente conseguir também o apoio da população nas ações de educação ambiental. Seria interessante também a gente fazer uma construção de conhecimento de metodologias, então a gente desenvolver alguma ação em que tenha essa troca, que acho que junta nessa parte de capacitação de multiplicadores e de formação. Isso eu acho interessante a gente desenvolver algo desse tipo. Como a Bruna destacou, realizar o diagnóstico. A intenção, depois a gente vai mandar um e-mail para vocês, a gente está fazendo já o levantamento relacionado a meio ambiente, né? A parte social eu quero trazer bastante de Jaú para esse diagnóstico, e também vai ter o diagnóstico de educação ambiental. Então, se vocês saberem de ações e atividades, depois vocês vão poder contribuir com esses diagnósticos. Porque não adianta a gente pensar no que as atividades de educação ambiental que a gente vai realizar se a gente não sabe como está a realidade de Jaú. E a Mayara, por exemplo, ela está me ajudando, e os dados do IBGE de 2010. Vai ser agora em 2022. Então, a gente está trabalhando com dados de mais de 10 anos, né? Então, tem que ser um diagnóstico também contínuo, né? Para a gente ir vendo a evolução da educação ambiental também no município. Então, também tem que ter atividades, né, que despertam o interesse, né, da população, que tenha diversificação nessas atividades, né, que não seja sempre uma receita de bolo, como vocês falaram, cada realidade vai ter uma forma de abordagem, uma forma de desenvolver a educação ambiental, né. A Yara comentou, né, de trazer valores e práticas, né, nessas atividades, e principalmente parcerias. Realmente, como eu falei, se depender só do poder público, fica um pouco difícil. Então, realmente, para a educação ambiental ser desenvolvida, precisa de todas as parcerias possíveis. E do jeito que vocês comentaram, eu acho que tem muito a ver, como eu comentei no início, que a educação ambiental precisa ser um processo. Então, no indivíduo, como falou, não adianta fazer uma coisa, só uma ação e pronto, acabou. Não, tem que ser ações que acompanhem o indivíduo desde criancinha, lá na creche, por exemplo, até a sua idade mais avançada. No primeiro boletim de educação ambiental que a gente fez esse ano, eu propus esse processo de educação ambiental nele, que inicia-se com a sensibilização do indivíduo, aí vai avançando, como a Gislaine comentou. Então, vai para a conscientização. A partir da conscientização, a pessoa começa a ser motivada para a participação. Essa participação não precisa ainda ser uma prática, pode ser uma participação como vocês estão fazendo hoje, uma participação de discussão. Essas discussões são importantes para a troca de experiências, a troca de conhecimentos e saberes. Que aí sim, as discussões vão promover práticas e ações, para chegar na parte que o Diego comentou, de transformação da realidade, e a educomunicação tem que estar fazendo parte de todo esse processo. Então, pelo que vocês comentaram, eu entendo que realmente seria interessante as atividades de educação ambiental que a gente desenvolver no município de Jaú seja um processo, que passe por todos esses processos. Não importa o que a gente vai discutir, eu quero uma atividade que trabalhe com o Rio Jaú, nas escolas, por exemplo. Então, a gente vai ter que desenvolver um processo de educação ambiental que vai trabalhar sensibilização, conscientização, participação, discussões, ações e uma transformação, em que o pessoal realmente não vai ficar lá só adquirindo conhecimento, que vai pôr a mão na prática. Vocês querem comentar alguma coisa referente a isso? Estão de acordo? Quer que muda esse processo? Podem falar, gente. Ô, Tabita. Oi. Deixa eu só fazer um comentário que tem a ver com a participação, né? O Guilherme apontou muito bem, né? Eu sinto falta, né, das associações, dos professores de maneira geral, né, do ensino, de todos os ensinos aí da cidade, particular, público. Mas, na realidade, se a gente for fazer uma avaliação, isso, um momento, né, a cena atual, é resultado da falta da educação ambiental. Então, a gente colhe a não participação, né? Embora a gente se mobilizou bastante, né, em termos de
das buscas de divulgar, de puxar as pessoas para participarem. A gente, como a gente não tem um processo de educação ambiental no Brasil como um todo, e vamos falar de já o específico, né, que sempre é pontual, não é processual como a gente está conversando aqui. Então, o resultado é isso, né? A gente tem essa dificuldade, essa angústia de trazer a participação, né? Então, a gente tem que trabalhar firme nisso para, a médio e longo prazo, a gente mudar essa realidade. Porque o Marcos Sorrentino, né, que é um professor lá de Piracicaba, lá da Exalc, ele sempre fala, sempre lembra a letra do Raul Seixas. A gente não pode ficar sentado na cadeira, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E acho que a educação ambiental resume isso daí um pouco. O Raul fez a gente se apropria, né? Bebe um pouco do Raul para sintetizar um pouco a nossa potência de ação, né? Então, é isso, só fazer esse comentário sobre a participação e o processo. E o diagnóstico, acho que foi a Natália que comentou, se não me engano, agora, ela perguntou, a gente está fazendo esse diagnóstico, né? A gente vai precisar muito da participação de todos. Está sendo um diagnóstico, a gente já começou ele em abril, a gente, dentro do nosso cronograma, nosso plano de trabalho da Diretoria de Educação Ambiental, a gente começou ele em abril, a Tabita que está à frente disso, e é um trabalho imenso, porque o diagnóstico que vai servir como base para a elaboração do plano e do programa. Inclusive que mais adiante, já os primeiros resultados desse diagnóstico já vai estar sendo compartilhado aqui nessas prévias, né? Então, é importantíssimo, a gente produziu, né, um vídeo, uma animaçãozinha de divulgação. Então, assim, a partir de hoje é o marco zero desse processo, e a partir de hoje a gente vai pedir muito que vocês ajudem a capilarizar pela cidade toda aí a participação, né? Aí depois eu passo para a Tabita explicar direito um pouco essa parte da comunicação desse processo. Então, tá rolando o diagnóstico, e a gente vai ter um ótimo diagnóstico aí, vai ser muito legal, vai ser um documento local muito importante, à frente do IBGE, isso que é interessante, porque a gente está indo buscar dados primários junto com os órgãos, né, atuantes no município. Então, vai ser bem bacana isso daí. Então, é isso, só para fazer um comentário. Dos diagnósticos, a gente fez um vídeo de divulgação no estilo do que foi esse da reunião pública, tem lá no YouTube, mas eu vou mandar o link do formulário de contribuições para vocês também por e-mail. Provavelmente não vai ser amanhã, mas até segunda-feira que vem a gente já envia certinho. E também das outras reuniões públicas, né? O calendário. Antes de eu encerrar, vocês querem complementar, conversar? A Natália colocou aqui no chat. Natália, eu copiei e colei já no meu arquivo a sua sugestão. Então, se vocês quiserem, eu abro a palavra aqui para vocês conversarem. Ou já está todo mundo cansado? Tabita, queria só então divulgar para o pessoal que hoje iniciou um projeto chamado de educação ambiental informal, porque a gente não pode esperar o plano e o programa, a gente já tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então hoje começou o projeto chamado Caminhão Educador, que é um caminhão da coleta seletiva que fica rolando sons e mensagens, no caso específico, para coleta seletiva. Então, o caminhão passa por 50% da cidade e fica rolando um som, né? Tipo esses da sardinha, da pamonha, mas tem de educação ambiental rolando. E convidar vocês, a semana que vem, dia 27, a gente vai fazer uma outra reunião pública
só que sobre o Programa Municipal de Coleta Seletiva. Então, a gente fez um diagnóstico, a gente agora fez uma proposta, uma minuta do programa, a gente vai discutir publicamente com coletiva para colher as ideias e tal, e na Semana do Meio Ambiente a gente vai lançar o Programa Municipal de Coleta Seletiva. Então, é uma oportunidade aí de contribuir também. Obrigada, Cecília. O que não vai faltar, gente, é reunião pública esse ano, né? Como ainda a gente não pode se encontrar tanto assim presencialmente, então vocês fiquem tranquilos que o que não vai faltar é videoconferência. Natália, pode comentar, viu? Ainda está aberta aqui a palavra. Fica à vontade. Obrigada. É que às vezes eu vou escrevendo, eu me empolgo. Eu comentei, eu sei que o CCL comentou que está passando esse projeto do caminhão, eu acho super interessante, porque às vezes você está fazendo alguma coisa e ouve, mas eu fico pensando, não sei qual que é se o som é muito alto ou não, mas não pode ser classificado como poluição auditiva? Poluição sonora? Sonora. Não, a gente pegou a gente tem um decibelímetro, então a gente calibrou o volume. Ai, que legal. Vai estar dentro da lei. Na região central, a gente é proibido qualquer tipo de carro de sardinha, de educação ambiental, o que for, então a região central não pode, mas está dentro dos 82 decibéis. Aliás, está com 74, 75 decibéis o volume. Ótimo. Eu falo isso porque eu tenho, sabe, meu ouvido é muito sensível, então é algo que eu me preocupo também, né? É um problema pessoal, mas quem sabe tem outras pessoas também que se incomodam com muito barulho. E outro comentário que eu coloquei aqui do lado foi sobre a questão da infraestrutura, né? Tendo parceria com outras secretarias é muito importante para dar certo também o programa de educação ambiental e fazer as coisas práticas realmente acontecerem. Porque, por exemplo, eu sei que educação ambiental não se resume em reciclagem e não jogar lixo no chão, claro que não é isso. Mas o que eu sinto, e eu já fui na ouvidoria abrir um protocolo, é falta de coletoras, de lixeiras em vias públicas. Então, assim, é ótimo que tenha a coleta seletiva, que seja divulgado, mas vocês estão pensando também em como melhorar? Porque não adianta só fazer a educação, mas não tem infraestrutura necessária para atender toda a cidade, né? Então, não sei, é algo que eu fiquei refletindo. Eu sei que tem muitas coisas para serem feitas, mas é um ponto que eu queria comentar, que é uma necessidade que eu sinto quando caminho, não, sabe, nas vias, e o próprio, quando eu caminho também em volta do Rio Jaú, se você parar para ver o que está passando pelo rio, é garrafa, é sapato, é um monte de coisa que não é para estar no rio, né? E que se a pessoa joga nas vias públicas, tem um dia chuvoso, vai lixiviando tudo que vai tudo que tá na via pública vai parar no rio, infelizmente, né? E não é isso que a gente gostaria. Então, é um ponto, acho, de extrema importância também, né? Quando a gente fala de transformar pelo exemplo, né? Quando você vê alguém, eu falo muito da bituca, vocês podem ver que tem um cartaz aqui atrás, porque justamente os fumantes, de uma forma geral, acham que uma simples bituca não vai ter um dano ambiental muito grande, mas na verdade tem muitos impactos voltados à bituca, desde incêndio à contaminação da água, do solo, animais digerindo, pensando que é alimento, e aqui a gente fala muito da questão das águas do Tietê, né, que por estar aqui em São Paulo. E é isso, gente, senão eu fico falando. Obrigada. Então, viu, Natália, só para te dar um feedback, a gente se preocupa muito com isso também. Na realidade, a gente se preocupa como cidadão, não como gestor público, como cidadão mesmo. Ótimo. E por isso que a gente fez o diagnóstico da coleta seletiva, e o diagnóstico da coleta seletiva, ela vai muito mais do que
do que o próprio material seletivo, né? Uhum. Ele vai dentro da logística reversa. Então, hoje a gente conseguiu estruturar todos os tipos de ecopontos, exceto lâmpadas fluorescentes, que a gente ainda não achou uma solução para isso, em espaços públicos municipais. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente vai ampliar para os espaços públicos estaduais, os ecopontos de pilha, bateria, óleo. O pneu tem um ponto específico que já tinha, né? A gente só melhorou a sua gestão, mas já é um ecoponto que funcionava bem em Jaú. O do lixo eletrônico, então agora a gente implantou o ecoponto do lixo eletrônico, o qual o caminhão da coleta seletiva colhe também. A gente, lá nessa reunião da semana que vem, já fazendo a propaganda, a gente vai discutir muito isso daí. É uma reunião específica para discutir isso. E depois, na Semana do Meio Ambiente, a gente vai ter uma reunião pública também para discutir os resíduos sólidos da cidade, que aí inclui o resíduo hospitalar, o resíduo da construção civil e todos os tipos de resíduos. Mas o que a gente tem feito até agora? A gente já constituiu uma comissão, vai sair um decreto a semana que vem com nomes de pessoas e instituições aí da cidade, inicialmente só públicos, e depois a segunda etapa vai ser a sociedade civil, né? Para pensar a gestão dos resíduos sólidos da cidade, justamente para a gente se adequar à política nacional dos resíduos sólidos. Então a gente vai entrar numa jornada aí, numa caminhada longa para esse tema, e como eu disse, a gente vai trocando a roda com o carro andando, né? A gente está com uma campanha do lixo, que é esse lixo aí que você vê no Rio Jaú, esse que você vê a pituca no chão, da cidade, uma campanha de educação ambiental que está rodando aí, a Tabita fez uma animação, a gente tem um cartaz, enfim, está indo, embora ainda está nascendo, a semente está germinando ainda, né? Excelente. Fico contente de ver que tá nos primeiros meses já está sendo feito muitas coisas, né? Então, parabéns. E conte comigo também. Não, com certeza. Agora você vai virar figurinha carimbada. Vou mandar e-mail para você sempre. Olha, Natália, tem uma reunião pública, você pode participar. Conte comigo mesmo. Aqui em São Paulo, eu estou envolvida na Câmara Municipal também. E a gente criou um GT, um grupo de trabalho na temática na frente das pitucas, porque não teve um acordo setorial do o resíduo pós-consumo do cigarro, que é o problema, porque a gente não fala do cigarro, já é um problema. Agora falando também do resíduo, né, do pós-consumo, enfim, é isso que vocês falaram, tem que trazer a academia junto, conversar com os vereadores que podem apoiar, porque quando tiver uma política, não uma política, mas um projeto de lei para ser aprovado, tem que ter uma base de parceiros para realmente ser implementada, e não adianta só ter mais uma lei e uma lei que não funciona. Tem que ter a fiscalização envolvida, a comunicação efetiva, a participação popular, porque, por exemplo, um cidadão que realmente não queira que vamos supor, no caso de uma lei que está sendo tramitada aqui em São Paulo, o fumante que descartar o cigarro, a bituca no chão, vai ser multado. Mas será que vai ter fiscal suficiente para multar todas as pessoas que jogarem a bituca no chão? Enfim, tem que pensar também, né, o que é efetivo. Não adianta, o Brasil já tem muitas leis, não precisa de mais uma lei que não vai funcionar. Esse é o meu ponto de vista, e a participação é muito importante, né? Eu sei que não queria falar do governo atual, mas é que o governo atual ele não gosta muito da nossa participação, mas que eu puder contribuir e participar, conte comigo. Obrigada. Pessoal, então eu vou compartilhar pela última vez a tela, prometo. Que agora são os recados finais.
Foi. Espera que está carregando. Só para fazer um comentário, Tabita, Pode se me falar. permitir, já deixo o convite para vocês participarem da próxima. Depois a Tabita pode falar se já tem uma pré-data, tá? Por quê? É um quadro que a gente está pintando, né? Então hoje foi os pintores de quadros pintam fundo primeiro, né? Então hoje foi a primeira etapa da pintura de um quadro. Então a participação das outras reuniões, as outras prévias, vai ser muito importante vocês continuarem pintando, né? As outras etapas. E a conferência é a assinatura, né? O pintor, né? Ou a pintora sempre faz a assinatura depois que ele finaliza de fato a obra. Então, a conferência é isso daí, né? Esse processo que a gente está seguindo. É isto. Pessoal, aqui não estou conseguindo compartilhar, travou tudo. Então, vou falar que é mais fácil, que são os informes finais. Eu tenho anotado aqui para não me esquecer as datas. Então, lembrando que hoje foi a primeira reunião das 5. Vai ter uma por mês até setembro, por volta da segunda semana do mês. Então, hoje vocês já participaram de uma. A segunda vai ser a gente vai focar o ensino não formal. Então, vai ser dia 17 de junho. O formulário de inscrição, todos os formulários de inscrições de todas as reuniões até o 5º já estão abertos. Então, se vocês quiserem se inscrever em todas, já estão abertos. Maiara, eu ia pedir para fazer um favor que passe no chat o formulário dessa segunda reunião. Então, vai ser essa dinâmica, só que com foco agora no ensino não formal. Então, a gente vai mandar convites, então vou pedir para vocês também ajudar a gente a divulgar essa próxima reunião. No dia 15 de julho, a gente vai diagnosticar as percepções socioambientais da população de Jaú, então que vai ajudar depois no diagnóstico. No dia 19 de agosto, a gente vai focar o ensino informal, e no dia 16... Não, desculpa, gente, estou trocando. Ensino formal é dia 19 de agosto, então a gente vai fazer um convite também para todos os professores da rede de ensino municipal e estadual de Jaú. E no dia 16 de setembro, que é o último, que a gente vai focar no ensino informal. Então, se vocês quiserem, já pode se inscrever em todas. Se vocês não poderem participar ao vivo, que nem hoje, não se preocupe que também vai ter esse formulário que vocês preencheram hoje, cada uma vai ter esse formulário também, que sempre vai estar disponível a partir da primeira reunião que teve, da reunião ao vivo. Aí a gente vai deixar ativo esse formulário para contribuição. E a ideia, todos os que participaram ao vivo conosco, lá no final, antes da conferência, a gente vai fazer um certificado somando todas as reuniões que vocês participaram e vamos enviar por e-mail. Tudo bem? Tem alguma dúvida desse processo? Viu, Tabita? Então vamos pedir para todos e todas aí agora nos ajudar a divulgar esses questionários, esse formulário dessa reunião que a gente teve hoje, para a gente ampliar, né? Se você viu que são questões tranquilas, acho que não vai durar 5, 10 minutos no máximo aí, para a gente ampliar, né, esse caldo. Então, a gente pedir para vocês passarem aí para os seus pares, amigos, parceiros e etc., para a gente fomentar esse conteúdo. Isso, e também, como falei, a gente vai enviar um e-mail com todos os links do YouTube, a gravação vai ficar disponível, então, em 2 partes lá no YouTube, então quem perdeu e quiser depois verificar como que foi a primeira reunião pública, ou se vocês quiserem rever também, não tem problema nenhum, vai estar lá, depois a gente disponibiliza no YouTube da CEMEIA. Então, como a gente já tem os e-mails de vocês, então a intenção minha e da Maiara é sempre ir mandando para vocês as mensagens, falando de vocês irem acompanhando todas as etapas até chegar o dia da conferência. Então, vocês vão receber mensagens lembrando das próximas reuniões, vão receber links, então fiquem tranquilos que vocês já estão no banco de dados nosso.
E qualquer dúvida, o CMEI está à disposição, tem eu, a Maiara também, se vocês quiserem conversar com a gente, pelo e-mail da secretaria, tem o sec.meioambiente@jaú.sp.gov.br, que foram os que a gente enviou por e-mail. Tem um telefone também, 3621-6989, também. E também tem o Facebook do Horto Municipal, é por lá que eu estou disseminando os boletins, todos os materiais educomunicativos, né, digitais, a gente está passando por lá, e também algumas notícias estão sendo passado pelas próprias mídias sociais da Prefeitura Municipal e também no site oficial. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa... Já estamos encerrando. E a Maiara depois vai dar um print da tela, vai tirar uma foto, então todo mundo vai ter que aparecer aí, quem puder, com a câmera, para a gente sair bonitinho nos meios de comunicação. Então, se vocês puderem também ligar a câmera. Diego, você vai sair do meu lado. Vem para cá. Gente, Maiara. Eu não sei se eu não ativei minha câmera aqui, mas não consigo fazer funcionar isso de jeito nenhum. Na próxima eu apareço. Manda pensamentos positivos para a foto, Maiara. Maiara. Pronto, gente. Obrigada. Já tirei, gente, já tirei. Obrigada. Será que travou? Obrigada, viu? Maiara, se você quiser, já pode encerrar a gravação, que agora as despedidas. Eu